Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma live de terças-feiras. Hoje a gente está com um horário começando um pouco diferenciado, às 19 horas, porque muitos professores, né, ainda estavam dando aula no momento das 5 horas que a gente vinha fazendo, e a gente vai observar como é que as pessoas vão se comportar, né? Então é um prazer estar com todos aqui novamente. Hoje a gente vai trazer um tema muito complexo, né? Que é adolescentes e literatura, né? Então a gente precisa discutir um pouco sobre isso. E a pessoa que vai falar conosco hoje sobre, né, adolescência e literatura é Amanda Leal. Amanda, ela é uma mediadora de leitura, né, que ela tem mais de 15 anos de experiência, mais de 15 anos de trabalho, né, em projetos sobre fortalecimento de bibliotecas, sejam bibliotecas comunitárias, bibliotecas públicas, bibliotecas escolares, né. Ela também tem muita experiência na formação de leitores e também de novos mediadores de leitura. Oi, Eliana, tudo bem? Tudo jóia? Então, Amanda, ela é socióloga, tá? Ela fez mestrado e doutorado, né, na área de ciência da informação, e ela tem um pós-doutorado em mediação cultural. Atualmente, né, Amanda, além de ser uma amiga queridíssima, ela está no penúltimo ano do curso de biblioteconomia, né? Ela ama tanto esses livros que ela fez biblioteconomia. Oi, Leidiane, tudo bom? Boa noite, querida. E ela é idealizadora, né? Oi, Amanda, tudo jóia? Ela é idealizadora e coordenadora de um projeto, né, premiado, o Programa na Leitura, no interior de São Paulo, na cidade de Piracicaba, tá? Esse projeto atua exatamente na democratização do livro e da leitura e na formação de adolescentes, né, mediadores de leitura. A Amanda já chegou aqui, eu já convidei. Oi, tudo bom? Filomena, né? Filomena Guimarães. E aí eu estou esperando a Amanda, né, aceitar aí o convite para poder a gente começar esse bate-papo sobre como a gente vai estimular a leitura com os adolescentes, né, que a gente diz tanto que o adolescente tem muita dificuldade para ler, né? Então vamos ver quais são os caminhos que a Amanda, que já vem trabalhando com adolescentes, né, com tanta propriedade, tem trazido para a gente. Oi, Alessandra, tudo bom, querida? Boa noite, como vai? A Amanda está chegando aí. Amanda? Deixa eu ver aqui. Enviei, estou enviando de novo, viu, Amanda, para a gente conversar um pouquinho. Acabei de enviar para você. Conseguiu? Amanda? Já enviei novamente. Pra... Oi, querida! Oi, boa noite. Saudade tão grande de tu, mulher! Também. Ó, só esse sotaque eu já vou tirar esse cachecol aqui que já esquentou, meu Deus. Que delícia. Tudo bom? Do Joia, estava contando um pouco de toda a sua experiência, né, com o projeto premiado em Piracicaba, né, exatamente com esse público de adolescentes que não são fáceis, né? E aí a gente queria realmente compartilhar um pouco de toda essa sua experiência, né, com adolescentes e leitura e literatura, né? E aí a gente já começa na primeira perguntinha, né? Como é que a gente desperta, né, nesses adolescentes o interesse pela leitura, diante de um mundo com tanto uso de tecnologias, né? Como é que os meninos conseguem parar para, né, não, eu vou ler. Pois é. Fabi, boa noite. Obrigada, viu, por essa oportunidade, por esse encontro.
Eu que Boa noite agradeço, mulher. a todos que estão aqui com a gente, acompanhando essa conversa, esse bate-papo. Um prazer enorme te rever e compartilhar com você um pouco dessa experiência. E acho que vai ser um bate-papo mesmo, né? A ideia é que a gente possa ir a partir das perguntas e respostas, a gente vai construindo e a participação das pessoas, enfim. Estou dizendo isso porque eu não preparei palestra, né? A ideia não é essa, a ideia é que a gente possa mesmo trocar experiências, não fórmulas, né? Mas assim, experiências nesse sentido, e você tem muitas também. Então, por isso que eu fiquei muito contente e tenho certeza que quem está assistindo também tem o que compartilhar. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, viu? E a cidade que eu desenvolvo o projeto, muita gente confunde, mas ela se chama Piracaia, não é Ixi, pois eu Piracicaba. acabei de dizer Piracicaba. Né, mas Piracicaba é uma cidade daqui do estado de São Paulo também, muito grande, e Piracaia é uma cidade muito pequenininha, tem 27 mil habitantes, então muita gente confunde mesmo Piracaia com Piracicaba, mas eu estou em Piracaia, pertinho de Atibaia, 110 quilômetros de São Paulo, tá bom? Uhum. Então, querida, quando a gente pensa em adolescentes e leitura, jovens e leitura, eu acho que a gente mesmo tem muitos desafios, né? A gente tem muitos questionamentos, mas eu acho que para a gente começar a conversar, eu acho que já é legal a gente pensar nisso, assim, os jovens, como você mesma falou, eles ficam tanto tempo nas tecnologias, né? E muitas vezes o que eles estão fazendo, por exemplo, nas redes sociais? Eles estão lendo e escrevendo muito, o tempo todo, muitas vezes, né? Então, eu acho que isso é legal da gente, quando a gente fala em jovens e leitura, a gente já tem que, de certo modo, discutir um pouco a nossa concepção de leitor e a nossa concepção de leitura, porque, de fato, muitos de nós aqui, quando éramos jovens, não tínhamos, né, mais jovens, não tínhamos esses suportes de texto, né, de escritos, inclusive de livros, né, à nossa disposição. E os jovens de hoje têm, né, então eles estão lendo muito, só que eles leem nos celulares, muitas vezes, né, e leem mensagens de texto, não estão lendo necessariamente literatura, que é o que muitas vezes a gente atrela ao leitor, né? Assim, o leitor é aquele que lê livros e livros de literatura. Então, é legal a gente, quando está pensando principalmente em jovens, em formação de leitores hoje em dia, a gente ir tentando cada vez mais discutir e ampliar essa concepção de leitor, porque quando a gente pensa neles, a gente está querendo convidá-los, incluí-los, né, em outras práticas leitoras que talvez eles não estejam experimentando por estarem só nas redes sociais, né, com um tipo de texto. Mas se a gente já começa incluindo as práticas deles como práticas leitoras também, né, eu acho que fica mais fácil da gente já ir fazendo ganchos depois e vínculos a partir dos interesses deles, o que eles estão lendo, o que eles estão conversando, né, que tipo de assunto eles estão mais ligados nesse momento. Tudo isso é gancho para depois a gente convidar para as experiências leitoras que a gente quer que eles conheçam também, mas não excluindo, né, o que eles já fazem, porque eu acho que eles são leitores, né? Eles leem muito. E tem pesquisas, inclusive, Fabio, eu acho legal isso. Na França, por exemplo, já tem pesquisas assim de peso, né, de várias universidades, de pesquisadores.
pesquisa grande da Christine Baudelot, que fala, afinal, eles leem. O nome do livro é até assim, afinal, eles leem. Aqui no Brasil, a gente já tem também a Gabriela Rodella, da Universidade Federal do Sul da Bahia, e outros, né, da ECA, da Ciência da Informação, da Educação também, fazendo pesquisas de campo mesmo, acompanhando os jovens e mostrando como eles têm, sim, uma experiência leitora, mas muitas vezes eles não consideram que o que eles leem é digno de ser dito quando alguém pergunta, né, assim, você lê? Ele fala, ah, não, eu não gosto de ler, eu não gosto de ler, porque ele acha que o mangá que ele lê não deve ser considerado leitura, ou a história, ou um outro tipo de história em quadrinho, ou enfim, fanfic, né, todas essas outras formas de textos, gêneros literários, que a gente ainda muitas vezes não reconhece, né? Você falando, inclusive, nisso, eu me lembrei de um gênero que eu li na BNCC que se chama detonado. Eu digo, misericórdia, como é isso, né? Que é E aí, isso? que é isso? Então a gente realmente não conhece esses gêneros, né? Pois E a é, gente precisa se apropriar, né, desse outro mundo, desse outro suporte, né? E reconhecer esses gêneros, né? pois Enquanto realmente leitura, né? Possibilidades de leitura, né? E pois é. aí, é quando a gente já vai. Oi, Ivanildo, tudo bem? É quando a gente já vai entrando para uma outra pergunta. Então, que títulos, que gêneros, que obras são mais interessantes, né, para esse público, para esses adolescentes, né? Que é que a sua experiência em Piracaia, e não em Piracicaba, Imagina. né, traz para a gente? Olha, Fabi, essa também é uma discussão super rica, super legal, assim, eu já vi vários especialistas, né, discutindo essa questão e tento acompanhar também essas discussões, porque existe todo um mercado, né, assim, voltado para o jovem. Então, assim, ele é concebido na origem como um livro para jovem. Então, ele vai falar de certas temáticas, por exemplo, que a gente considera que seriam pertinentes a essa faixa etária. Então, desde, enfim, autoestima, sexualidade, entrada na universidade, amadurecimento, relação com os pais, conflitos, né? Assim, enfim. E ela já sai das editoras e muitas vezes nas bibliotecas com essa concepção de que, assim, voltada para um público dessa faixa etária. Mas existe todo um outro lado da discussão também, que se a gente pensar a gente, por exemplo, adulto, e a gente está vivendo uma situação específica, seja ela qual for. Por exemplo, eu me mudei de cidade, ou eu perdi um ente querido. Aí, um exemplo mais assim, concreto mesmo, perdi uma pessoa querida, então eu estou vivendo um luto. Pode ser que eu queira muito ler livros sobre luto, sobre perdas, sobre vida após morte, sobre, enfim, né? Pode ser que eu esteja muito interessada nisso. Pode ser que eu esteja querendo evitar ao máximo esse tipo de tema também, justamente porque está num momento muito sensível para mim, eu não estou preparada, eu não estou disposta, né? Com os adolescentes, eu acho que a gente pode pensar a mesma coisa, né? Assim, muitos deles estão vivendo situações muito difíceis, muito complexas, estão muito sensíveis com relação a vários dos temas que a gente que já passou, a gente reconhece, identifica, mas não significa que eles estejam querendo todos falar sobre isso, se abrir com relação a isso, ler sobre isso, né? Então, o outro lado da discussão, ela provoca a gente justamente nesse sentido, falando assim, quem define o que é um livro para jovem? Por que que uma poesia do Rilke? Por que que uma poesia
do Manuel de Barros. Por que 100 anos de solidão não pode ser um livro para jovem, né? Então, assim, aí o jovem, na verdade, ele vira não o nosso fim, mas o nosso ponto de partida, assim, né? Do que aquele jovem que você conhece, ou daquele grupo de jovens naquele território, naquele ambiente, do que eles se interessam, o que eu posso procurar dentro do universo da literatura que eu conheço para aproximá-lo, para oferecer, para ver se faz sentido. E não o contrário, a gente muitas vezes já chegar com o material pronto, porque esse seria adequado a essa faixa etária, porque a gente sabe que a literatura é muito ampla, muito mais rica do que a gente pode classificar nesse sentido, né? A gente que trabalhava lá com educação infantil, né? Livros de 0 a 99 anos, né? Assim, livros riquíssimos. E com a juventude também acontece isso. Eu tenho a experiência com os jovens mediadores de leitura, por exemplo. Muitos deles, eu não gosto de ler. Eu não gosto de ler, assim, quando chega no encontro, ainda mais a gente fala, um convite. Não, eu não gosto de ler, eu não gosto de ler. Quando eles encontram aqueles álbuns ilustrados, que são livros que a gente classificaria que não são livros para jovens, porque eles têm pouquíssimos textos, ilustrações enormes, muitos deles se encantam, porque, na verdade, por exemplo, eu estou lembrando do exemplo da Tainá, adora desenhar. Então, quando ela vê um álbum ilustrado, que é aquele livro mais voltado para o público infantil, mas com ilustrações lindíssimas, ela se interessa, começa a ler. Quando o livro é bom, é isso que a gente falou, ele vai encantar, né? Mesmo sendo uma história simples de poucos textos, de pouco texto, então ela vai se encantar com aquele livro. E a partir daí você vai dando ganchos para outros, né, outras referências. Então você conhece esse, então você conhece aquele, e aí a gente vai ampliando. Então, essa questão da faixa etária e dos temas, né, para a adolescência, eu acho que a gente tem que estar aberto. Claro, a gente pesquisa o que está agradando mais, mas é muito mais complexo do que isso, né? Eu acho que a gente pode pensar que a gente tem que estar bem atenta a escutar, na verdade, quem são aqueles jovens que a gente está trabalhando, né? Assim, ou a gente quer se aproximar, quer oferecer a leitura, porque muitos deles não conhecem também, né? Muita coisa que tem disponível. A maioria, isso tem pesquisa também mostrando, a maioria dos jovens, principalmente no Brasil, Fabi, vão ter acesso a livros na escola. A grande porta de entrada para a leitura, né, de literatura, é na escola. E muitas vezes os livros da escola, os livros que são escolhidos porque vão cair no vestibular, por exemplo, podem ser livros interessantíssimos, né? A gente sabe que muitos deles são riquíssimos, são muito legais, mas aí entra a história da mediação. No modo como ela é apresentada, exigida para o jovem, vira mais uma lição, mais alguma coisa que ele tem que responder depois, então ele nem se envolve com a narrativa porque ele já acha que ele não vai saber responder a pergunta ou que ele tem que ler para pegar aquela pergunta. Então ele acha que ele não gosta de ler. E aí quando a gente vai oferecendo poesia, vai oferecendo outras coisas que não necessariamente com aquelas temáticas específicas, eles podem ir se encantando, se descobrindo e acho que se revelando. Eu tenho umas experiências assim, muito engraçadas, né? Eu tô à frente de um projeto socioemocional, e aí teve que é com jovens, né? Os jovens que estão em graduação e eles atendem os jovens nos anos finais, em sua maioria. E aí a gente teve um momento muito engraçado que eu peguei Maria do Rosário, de Conceição Evaristo, né? Que não é um texto tão pequeno, né? É um texto até longo,
E foi engraçado porque os estagiários, né, os tutores, eles diziam assim para mim: ah, mas eles não vão querer ouvir, eles não vão querer ler. Aí eu Uhum. insisti, né, no planejamento: vamos fazer o seguinte, vocês tentam, tá certo? E aí depois vocês me dizem na próxima semana a gente vê, a gente avalia. E foi incrível, porque os próprios, né, jovens tutores que estavam à frente dos outros, né, dos outros estudantes, disseram: eita, eles não queriam parar de ouvir, né? Eles Olha que queriam que a gente legal. lesse, né? Porque também tem isso, não é só a leitura em si, mas a leitura também que a gente escuta, aquela compartilhada, quando a gente dá a voz ao outro, né? O Pois outro toma é. a voz para você ler. Se você não tem uma fluência leitora, né? E o outro puder, que tem uma influência maior, chegar e falar e tudo, acho que emprestar essa voz é muito importante, né? Muito E importante. aí é quando eu trago exatamente a outra pergunta, né? A gente deve fugir desses temas, né, que causam desconforto, porque são temas, alguns que causam muito desconforto, né? Ou essa fuga faz com que esses estudantes, esses adolescentes realmente tratem o assunto em uma outra perspectiva ou de uma maneira equivocada. Como é que você indicaria esse encaminhamento dessa leitura? Eu costumo trabalhar, Fabi, assim, numa perspectiva mais assim, eu não uso a literatura para trabalhar um tema, entendeu? Assim, não, eu acho que existem trabalhos muito sérios nesse sentido, né? Mas não é a perspectiva do trabalho que eu desenvolvo com os jovens, assim, então eu quero trabalhar a questão da sexualidade. Então, eu vou ler tal livro, porque aí com esse livro, normalmente o meu trabalho ele é mais no sentido do prazer com a leitura mesmo, da descoberta do texto, da relação com a diversidade dos modos de contar, né, as coisas, a vida, né? Então, esses temas difíceis e complicados, eles vão aparecer, às vezes, quando você está lendo Chapeuzinho Vermelho, você está lendo uma coisa que você nem espera, né? Você está lendo isso, você está lendo uma poesia, você está lendo uma Quem é o lobo crônica. na vida dele, né? Quem é o lobo? Exatamente. Quando esse tema está sensível e o adolescente sente naquele grupo, claro, um espaço e um ambiente de confiança, né, assim, que esse tema pode ser tratado, acolhido, esse tema vai aparecer não necessariamente porque você levou um tema falando sobre isso. Às vezes, quando você leva falando sobre isso, inibe mais do que promove de fato a abertura para que ele sinta a identificação, por exemplo, e fale: nossa, eu estou vivendo isso na minha casa. Muitas vezes acontece isso, né? A gente está falando de uma experiência lá na África, os livros da Chimamanda Adichie mesmo. A gente está falando de Americaná, um livro lá na Nigéria, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e de repente o tema chega na casa dele, né, e ele faz a relação a conexão com aquilo que a gente leu, com a relação com a mãe dele, com o pai dele, com o irmão que faleceu. Então, assim, a literatura pode mobilizar essa conversa e esses temas, sem dúvida. Mas não precisa esse direcionamento que é tão comum, né? Quando pais Exatamente. e professores, muitos pais e professores, né, leem, eu vou ler para fazer isso, eu vou ler para discutir aquilo, né? É, Então, eu até. E aí é quando eu acho que você responde um pouco uma pergunta que chegou de Terezinha, que ela disse assim: se um adolescente, por não ter o hábito de ler, como a família pode colaborar para, na adolescência, formar esse leitor, né? Porque a gente forma leitores uhum. o tempo inteiro, né? Eu A vida gosto toda. muito eu gosto muito, até tinha separado aqui, não sei se vocês conhecem esse livro, que é o Como um Romance, do Daniel Daniel Penac, Pennac, claro. clássico, exatamente. É maravilhoso. E o Daniel, ele tem uma passagem que eu gosto muito, o capítulo 20, né? E que ele fala isso, quando ele vai falar dos jovens leitores, ele fala assim: eu acho que a gente tem, respondendo, né?
a colega que perguntou, ele fala assim, a gente tem que olhar para esse adolescente e perguntar onde é que está aquela criança ávida por histórias. Porque quando eles são crianças, menorzinhos, normalmente você fala, vamos contar uma história? Nossa, a gente, na verdade, tem que mandar parar, às vezes. A gente está morrendo de sono, né? E assim, é só mais uma. Pode ser história de boca ou história de livro. Mas eles adoram ouvir história, né? E o Daniel Pennac fala, quando a gente olha para o jovem, a gente tem que perguntar, onde é que está aquela criança sedenta por leitura, que adorava ouvir história? E aí ele fala assim, o que foi feito daquele trio que era você, o livro e a criança, Da criança. né? Assim, que era quase um trio sagrado, assim, era algo que se instaurava, né? E aí ele fala assim, a gente tem que se perguntar onde está esse trio também, porque não é só onde está aquela criança sedenta por leitura, mas onde está aquele ambiente que a gente criava, aquele tempo, aquele espaço dedicado às histórias, ao encontro, né? Onde esse trio foi parar? Porque ele fala assim, a gente pode culpar as tecnologias, a gente pode culpar a escola, a gente pode culpar a idade deles, sem dúvida. Tudo isso, de fato, eles estão com outros interesses, eles se distanciam da gente, a gente está ocupado, eles passaram por uma experiência escolar que nem sempre incentiva, né, assim, uma relação com a leitura mais prazerosa, porque é só um tipo de livro, um tipo de cobrança e tal. Mas eu acho que, respondendo, eu acho que é isso, a gente tem que, seguindo o que o Daniel fala também, a gente recuperar essa experiência com a leitura prazerosa na gente também, né? É Assim, quando, porque é porque né? normalmente quando o adolescente, né, quando a criança passa a ser adolescente, e ela passa a ter uma fluência, é muito comum a família chegar e dizer, vai ler um livro, mas não se lê Exatamente, junto, né? não ler mais junto. Você não, Exatamente, você não compartilha essa leitura, e aí você passa a não ter comportamentos leitores que estimulam exatamente essa leitura, né? Então, exatamente. eu vejo muito isso, né? Que a gente, às vezes, a gente não tem esse comportamento também de chegar, eu estou lendo um livro tão massa, vamos ler comigo. Pois Aquele é, momento é o momento que eles se encontram, né? exatamente. Ou até assim, o que você está lendo? Assim, às vezes ele está no celular, está dando uma risada, tá assim, a partir daí você, nossa, olha o que eu estou vendo, olha o que eu estou lendo, ai, deixa eu ler esse trecho para você, vamos ler juntos. Tem muita gente, os clube de livro, né? Isso assim, a gente tem visto surgir, e até aqui em casa a gente está fazendo, eu sei de outras famílias que estão fazendo também as famílias lendo o mesmo livro, né? Então, um dia por semana a gente se reúne, até já faz umas 3, 4 semanas que a gente não faz isso, porque ó, até aqui em casa, tá vendo? Mas assim, a gente senta juntos e tá lendo o mesmo livro. E aí, cansou, leu uma página só, tá todo mundo com sono? Tudo bem, amanhã a gente continua. Tem vezes que lê 3, 4 capítulos, né, juntos e dá risada e comenta. Então, eu acho que assim, o estar junto, o acompanhar, o compartilhar dessa experiência, eu acho que é muito importante. Porque até outra frase que o Penac fala muito, né? Ele fala assim, o ler como o amar não suporta imperativo, né? Assim, ame, Leia, não existe isso. leia. Ele fala assim, não existe. E eu sempre penso isso, eu falo, realmente, você pode falar, lê, vai ler. Aí a pessoa vai para o quarto, fica até olhando para o livro, mas não está Sim, lendo. E não é é. isso que a gente não quer o fingir que está lendo, a gente quer de fato a experiência leitora. Né? Então eu acho que é isso, a gente procurar nem que seja 5 minutos. A gente sabe que não é quantidade, né? É qualidade mesmo da experiência com o texto, com a história,
com aquele livro, com você, né? Assim, com o mediador. Então, às vezes, 5 minutos já faz toda a diferença para depois, num outro momento, conectar de novo, e aí já são mais 5, e aí a gente vai construindo essa experiência mesmo. Porque não é isso que Simone, você falou. Não é que né? porque eles são alfabetizados que eles não adoram ouvir história. Essa criança está lá ainda. Está na gente. A gente não adora ouvir uma história, né? Assim, Simone até colocou assim, minha filha sabe o que eu gosto, ela sim, e ela indica alguns títulos para ela, né? E aí eu acho que é quando a gente começa a entrar um pouco nessa coisa que a gente vinha conversando sobre a mediação, né? Então, por que que a gente precisa de mediadores de leitura para os jovens, né? Que é diferente do trabalho que a grande maioria, né, das pessoas que trabalham com leitura no Brasil realizam, que é essa coisa da cobrança e tudo. Então, acho que era bom a gente resgatar um pouco como é que a gente faz isso mesmo, né? Como é que a gente traz esse gosto, esse prazer junto para o jovem. Por que a gente precisa de mediadores de leitura para jovens? eu gosto muito de pesquisar também essa área de formação de leitores, né? Assim, isso, a nossa prática leva ao estudo, à pesquisa, e a pesquisa a gente volta para colocar em prática, e aí gera novas questões. E tem um pesquisador que eu gosto muito também, que ele chama Scarpi, e ele tem um livro que chama Fome de Ler. Não sei se vocês conhecem. É um livro, ele é um livro de 1976, mas é um livro atualíssimo, assim. E ele fala que ele faz uma diferenciação que eu acho muito importante para a gente pensar os mediadores. Ele fala assim: o leitor, ele não se forma no vazio. A leitura não é uma experiência que você nasce com ela. Tanto é que tem sociedades que passam a vida inteira, milhares de anos, na oralidade, são sociedades riquíssimas, culturas complexas, sábias, né? Então, isso não distingue o ser humano e nem é uma experiência que, se você não tiver oportunidades, objetos, livros, experiências, ambientes, ela não vai acontecer, ela precisa, né? Então ele faz uma diferença, assim, ele fala, leitura é gesto também. Leitura não é só uma experiência que acontece dentro da gente, da nossa cabeça. Ela é também um ato, uma experiência cognitiva, tudo que acontece com a gente, mas ela é gesto, ela precisa de livro, biblioteca ou livraria, pessoas que apresentem, porque também a gente pode passar na frente da biblioteca e nunca saber que aquilo é uma biblioteca, né? E mais do que isso, a gente precisa, pensando o quanto as pessoas são diferentes umas das outras, a gente precisa de uma diversidade enorme de livros, de bibliotecas, de textos, de ambientes, para que a gente possa agradar, incluir essa diversidade de pessoas que a gente tem. O mesmo livro, ele não agrada a todo mundo do mesmo jeito. A mesma biblioteca, você pode achar ela super convidativa e eu acho ela super desconfortável. Fiquei no chão, não gosto de sentar no chão, enquanto outra pessoa pode chegar lá e achar maravilhoso ficar sentado no chão. Né? Então, assim, as pessoas são muito diferentes umas das outras. E a experiência com a leitura, ela é muito particular também. Né? Assim, você tem que encontrar aquele texto que você gosta. Eu posso falar para você, Fabi, lê. Aí quando você pegar, você falar, nossa, achei muito sem graça. Fabi, mas eu chorei demais. Nossa, para mim não acontece Não isso. significou nada, né? Não É como significou. Bartolomeu diz, né? Uma palavra, ela tem vários significados para pessoas diferentes, né? Porque cada um vai Exatamente. ter uma experiência de vida, né? Com aquela palavra, né? Ele até dá o exemplo da palavra pai, né? Tem gente que o pai é tudo na vida, tem gente que o pai é abandono, tem gente que o pai é Exatamente. ausência, tem gente que o pai é grosseria, né? Tem gente que o pai é amor, né? Então, assim, é uma palavra. E aí Exatamente. então, isso chega de uma maneira
completamente diferente a cada Diferente, um, né? exatamente. Então, os jovens, eles têm, os jovens como todos nós, né? Mas eles vão ter algumas experiências com a leitura que a vida deles proporcionou, né? Assim, então ele conhece um tipo de texto ou vários tipos de texto, ele conhece várias bibliotecas ou ele não conhece nenhuma biblioteca, ele conhece livro grande, capa dura, livros coloridos, livros com ilustração e só conhece livro copiado. Cada jovem vai ter a sua trajetória e que vai tendo oportunidade de conhecer ou não melhor esse mundo da leitura. Nós, como mediadores de leitura, a gente vai justamente apresentando para os jovens essa diversidade, porque a gente não pode esquecer que eles tiveram trajetórias muito diferentes um do outro. A gente não pode considerar que os jovens de hoje em dia tiveram todos, ainda mais no nosso país, as mesmas oportunidades, né? Que eles conhecem os livros, que eles conhecem a diversidade de texto, que eles já descobriram o que eles gostam de ler, que eles têm acesso a bibliotecas e podem emprestar os livros, ou eles dependem de comprar, e aí para comprar é muito mais difícil. Então, a gente, como mediador de leitura, a gente tem que considerar que essas trajetórias leitoras dos jovens, esses gestos de leitura dos jovens, eles foram muito diferentes, muito peculiares, né? Cada um teve a sua experiência. Então, a gente faz esse trabalho justamente de incluí-los nessa diversidade toda para que eles possam se descobrir leitores. Se a gente morasse talvez num país que a gente sabe que todos os jovens, todas as crianças ao nascerem, não sei nem se existe esse país, mas vamos supor, se a gente pensasse um país que todas as crianças ao nascerem pega a certidão de nascimento, pega a carteirinha da biblioteca, pode frequentar a Oh, biblioteca beleza. desde sempre, né? Tem, tem pessoas para ler história e contar história o tempo todo, as famílias têm livro em casa, enfim. Aí talvez os jovens não precisassem de mediadores de leitura, porque eles tiveram todos uma trajetória em que eles puderam conhecer, participar e escolher, né, o que eles gostam de ler, o que eles não gostam, se eles gostam de ler ou se eles preferem fazer outra coisa, né? Mas no nosso país não é essa a realidade. No nosso país a gente trabalha com adultos também, com idosos também, em que nós somos mediadores de leitura, porque as pessoas tiveram experiências muito diferentes com a leitura. E quando a gente trabalha nessa perspectiva do direito à leitura, que ela tem direito a, então a gente vai ser mediador de leitura para ela, mesmo que ela tenha 100 anos. Né? A gente não pode considerar que ela teve já todas as oportunidades e que ela não está lendo porque ela não quer. Talvez ela não queira, mas será que ela conhece? Será que alguém já leu para ela? Será que ela pode pegar um livro na mão? Aqui em Piracaia, a gente tem as bibliotequinhas nos pontos de ônibus, né? E a gente já ouviu muito esse depoimento, assim, é a primeira vez que eu pude levar um livro para casa. Eu estou demorando para devolver, moça, porque o livro está na minha estante. E quando o meu neto vem, ele mexe no livro da minha estante. Eu fico muito feliz, porque, então, imagina, como não sermos mediadores de leitura, né? E É, para os jovens também. e essa possibilidade da gente dar acesso ao livro, né, como a gente estava discutindo aqui, ela vem a partir muito da escola, né? Só que a gente precisa ter a clareza de quando é que a gente vai trabalhar, né, com esse livro por prazer e quando a gente vai trabalhar com um texto, né, didatizando esse texto. Então, acho que é bem importante a gente ter a clareza, né, de quando a gente quer realmente desenvolver o gosto, né, porque gosta de ler, e quando a gente desenvolve, né, que a gente vai desenvolver uma interpretação de texto, né? Pois E é. aí eu acho que é necessário a gente pensar sempre nisso, né? E É, aí, porque eu acho.
Vá, diga lá. Não, eu só ia falar que era o exemplo daquele nosso país lá, que a gente falou que todas as crianças, ao nascerem, se todas as crianças tivessem acesso a bibliotecas, talvez a escola pudesse ficar só com o seu papel pedagógico com relação à leitura, porque de fato tem, né, conteúdos a serem extraídos, enfim, a escola tem a função dela, o trabalho dela na sociedade. Só que o problema é esse, é que como muitas das crianças e dos jovens, eles só vão ter acesso ao livro na escola, se a escola só faz um tipo de trabalho com o livro, restringe a experiência da leitura daqueles jovens, porque muitos deles não vão ter outras, né? Então, está cabendo à escola também proporcionar esses momentos que seriam, por exemplo, como se ele tivesse livro em casa, que ele vai poder pegar e deitar no sofá dele, né? E ler o quanto ele quiser, e depois ele guarda, e em casa até come pipoca junto, se quiser, enfim, o livro está incorporado, né? Assim, nos interesses e nos afazeres dele. A escola aqui no Brasil, né, principalmente, cada vez mais a gente tem visto que só a experiência pedagogizada, né, didatizada em cima da literatura, ela não está servindo. Os jovens eles estão terminando o ciclo do ensino médio desinteressados muitas vezes da leitura, né? Assim, tem pesquisa também mostrando isso. Muitos dos jovens eles saem e eles não continuam lendo depois. Então, porque isso não é que a escola está fazendo errado, mas é que a gente precisa de uma rede, né, para oferecer a leitura, para proporcionar isso. E no nosso país a escola é uma peça-chave, né, para esses jovens. Então, se dentro da escola eles têm oportunidade de também terem momentos de liberdade, de conversa, né? As bibliotecas comunitárias têm feito muito esse papel também nos bairros, né, de complementar esse momento com a leitura em momentos de sociabilidade, de prazer, de cultura, né? Enfim, então aí eu acho que é isso. As escolas que têm feito isso têm conseguido resultados muito positivos, inclusive na parte pedagógica. Então, por isso que é legal também, porque quando a escola se propõe a também realizar essas outras experiências com a leitura, o resultado para a função dela também melhora, enriquece, né? Também colabora com ela. Simone até colocou aqui. O problema é que às vezes é a falta do sofá, né, que a gente estava falando. E É. aí, Terezinha colocou uma nova pergunta que faz muito diálogo com isso, né? Porque ela coloca assim: penso que a escola precisa não só formar leitores e estudantes, né? Os estudantes enquanto leitores, mas ajudar as famílias a lerem também, né? E aí ela pergunta quais as sugestões para isso acontecer? Como é que isso pode acontecer? Uhum. Eu gosto muito de trabalhar com as famílias, com as escolas, e esse trabalho da gente incluir as famílias nesse processo de mediação de leitura também. Porque é isso, a gente não dá para considerar que no nosso país a gente está fazendo um trabalho com os jovens porque a família já é leitora, a família teve todas as oportunidades, não é. Então, os pais, os avós, os irmãos, eles estão todos no nosso raio, né, de atuação do mediador de leitura, também nessa perspectiva do direito à leitura. Será que esses pais conhecem? Será que quando a gente fala a palavra leitura, ele pensa nisso que eu estou pensando também? Ou sei lá, que para ele leitura ele já vai achar que eu vou cobrar alguma coisa, que ele está errado, que ele não sabe, né? Assim, muitas vezes acontece isso. Ele vai preferir nem ir, porque afinal ele não sabe ler direito. Então, o trabalho com as famílias é muito importante nessa perspectiva da mediação também, da gente ser parceiros deles nessas descobertas leitoras também, né?
Então, eu acho que, por exemplo, muitas vezes a gente faz algumas atividades, isso também eu já vi pesquisa avaliando tudo, a gente faz algumas atividades com as famílias, pensando que a gente está incentivando a leitura, mas muitas vezes a gente não está, e a gente está, às vezes, provocando ali uma, um desconforto muito grande, porque a família às vezes não é nem alfabetizada. Então, quando a gente manda um livro para casa, por exemplo, e pede para sua mãe ler, e aí depois, e aí faz um registro de como é que foi. Isso é legal, muito legal. Quando a gente recebe aqui em casa, eu adoro, né? E tenho certeza que muitas famílias vão adorar poder receber o livro e ter. Mas quando não estão adorando, ou quando o trabalho não vem realizado do jeito que a gente esperava, a gente, enquanto professor, esperava, a gente tentar ler um pouco o que está acontecendo também, né? Assim, então, será que essa mãe sabe ler? Será que essa mãe sabe escrever? Será que ela sabe que ela pode escrever do jeito dela, que eu não vou corrigir? Ou, né, assim, a gente incluí-los mesmo nesse processo. Então, eu já vi trabalhos riquíssimos, assim, desde essa história da gente incluir os saberes da família, então, a oralidade, a culinária, o artesanato, enfim, o que que a sua família gosta de fazer, sabe fazer, tudo. E a partir daí, a gente vai conhecendo melhor aquela família e aí a gente vai podendo. Então, você pode levar um livro de imagem, por exemplo, um livro que não tem texto. Você oferece para aquele menino levar um livro que não tem texto. Ou você pode falar assim: ele leva o livro, só que ele pode inventar a história, né? E aí a mãe vai ganhando intimidade com o livro. Eu já vi muitas famílias que a criança chorava na hora de levar o livro. Por quê? Porque chovia dentro da casa dele. Então ele tinha medo de levar o livro e estragar o livro. A própria mãe já ficava tensa quando o livro chegava em casa, porque ia rasgar, não tinha lugar para guardar o livro. O livro ia ficar na mesa que eles tomam café, que eles almoçam, que eles, né? Ou o menino botava na mochila, escondia a mochila embaixo, mas chovia dentro. Então, assim, é isso. A gente tem que entender com quem a gente está trabalhando. E acho que você falou muito bem. Quando a gente fala livro, leitura, a gente carrega uma experiência. Mas será que essa é a mesma das pessoas? Então, vamos entender que experiência é essa para a gente poder aproximar da que a gente está falando, que é uma experiência muito mais aconchegante, gostosa, né? Assim, prazerosa, mas que não é a mesma para muita gente. Então, eu acho que Então, é isso. A gente tem que pensar com quem a gente está lidando mesmo, né? uhum. E aí eu lanço mais uma pergunta. Só de literatura se faz o leitor? Olha, querida, eu acho que não. Eu acho que, bom, vocês já têm aí o Paulo Freire para dizer para a gente da leitura de mundo, né? Assim, como o leitor é um leitor de mundo, a gente tem o leitor que não é nem alfabetizado, seja porque é criança, seja porque não se alfabetizou, mas que tem uma série de conhecimentos e que faz leituras, né? E mesmo quando a gente está pensando na alfabetização, no letramento, então no leitor de texto mesmo, eu conheço muitos leitores que, por diferentes motivos, seja porque estão, enfim, fazendo doutorado, eles não estão lendo literatura, mas estão lendo muitos livros técnicos, muitas teses, muitos estudos, muitas pesquisas, muitos jornais, e estão lendo. Eles são leitores. Ou leitores que gostam de ler sobre esporte, ou leitores que gostam de ler sobre política, leitores que gostam de ler, enfim, sobre cavalo, sobre os seus diferentes
interesses, né? Na zona, eu lembrei de cavalo porque na zona rural tinha um senhorzinho que ele só queria coisas sobre cavalo, era revista de cavalo, era livro de cavalo, era tudo sobre cavalo. Eu vou falar que ele não é um leitor porque ele não lia livros de literatura? Sobre cavalo? Exatamente. Se eu encontrar, poxa, com certeza eu vou oferecer, né? Mas eu acho que, assim, eu acho que o leitor, a experiência leitora é muito mais ampla, né, do que o leitor de literatura. Agora, claro que você poder ler literatura, poder acessar, poder descobrir dentro dos seus interesses o que a literatura tem para te oferecer é maravilhoso e acho que só enriquece a experiência leitora, né? Assim, então, de novo, eu acho que todo mundo tem direito a ler literatura, a poder ler literatura também, não só uma leitura que vai te servir para alguma coisa ali imediatamente, mas ler também a arte, né, sobre a vida. Mas, e para isso ela precisa se formar leitor, né, com todas as, enfim, com todas as exigências que você precisa para poder conseguir pegar um livro e fazer que nem os meninos falam aqui. Nossa, parece que eu nem estou lendo. Eu pego assim um livro e começa o filme na minha cabeça. Porque a experiência leitora já está tão maciada, né? Assim, a questão da decodificação, a questão da alfabetização, isso já está tão bem praticado que hoje em dia ele pega um livro de literatura e quando ele se interessa, parece que está vendo um filme. Ele nem percebe mais que ele está lendo, né? Não é para todo mundo assim. Muita gente tem dificuldade de compreender ainda o texto, né? Então, eu acho que é isso. Você precisa de diversificar a sua experiência leitora, mas claro que todo mundo tem direito a ler literatura. Então, eu trabalho muito aproximando as pessoas da literatura, porque eu acho que muita gente não sabe que gosta de literatura porque não conhece ou não encontrou ainda um livro que te interesse, né? Mas às vezes a partir do que ele vai ler de outros gêneros, você encontra o livro do cavalo de literatura e oferece para o leitor. Marilene até disse que tinha um menino na biblioteca dela que gostava de ler sobre cavalos. Eu não me Ó, que lembro qual foi, legal! né? Ela E é isso, colocou aí. é bem isso. E às vezes você dá uma revista sobre o cavalo, por exemplo, é super legal para ele ir ganhando intimidade com o texto e ganhando intimidade com o objeto, né? Assim, se a gente já dá logo um livro, às vezes, dessa grossura, você gosta de cavalo, pode ser que aí ele não queira, mas você vai dando outras coisas que tem a ver Talvez com o ele queira o texto. cachorro dessa vez, né? Exatamente. Existe uma linguagem própria para esses jovens? Ah, eu acho que não, Fabi. Né? Eu vejo eles interessados numa diversidade surpreendente, assim, surpreendente. Eu acho que Clarice Lispector, outra aí conterrânea de vocês. Clarice Lispector, você, uma linguagem super complexa, né? Assim, profunda, enfim, e muitos delas aqui, principalmente, adoram, assim. E eu acho que a Clarice não escreveu pensando em agradar adolescentes, em agradar jovens, né? Assim, ela fala sobre temas universais e escreve para todo mundo entender ou não, né? Mas assim, para todo mundo pensar. Então, eu tendo a achar que o legal é você oferecer a diversidade mesmo de textos. E aí, a partir daí, eu conheço jovens que adoraram toda a coleção do A Droga da Obediência, né, A aqueles droga de livros, americana, a A droga do Droga da Obediência, amor. A Droga da Voz, exatamente. Tem os jovens que adoraram e tem jovens que acharam chatíssimo. Assim, então, se eu, assim, é muito difícil achar
que um vai agradar a todos, né? Acho que a gente inclui no seu acervo, inclui, porque é um livro que as pessoas podem gostar e que se você principalmente leu e gostou, acha que é interessante, inclui. Mas você pode colocar outras coisas também que podem te surpreender, né? Assim. Carlos Tiburcio até colocou, quando eu era menino, lia também muitas histórias em quadrinhos, e aí ele falou das histórias do Zorro, né, por exemplo, que eram boas, mas também as do cavalo dele, que era do Silver. A cavalo Ah, olha, pneou, não foi a conheço história. bem esse Carlos Tibúrcio. Conheço, é meu pai, olha. Sou desse Olha! fã. É o fã número um. E aí, a gente está com só, acho que só mais uns 4 minutinhos, Opa, e que rápido. não é? E aí, eu queria deixar aberto primeiro agradecer a você, né, pela paciência, pela tranquilidade, por essa canção, porque parece, quando você fala, é uma canção, né, para mim, é uma cadência que vai trazendo, né? E, eita, Simone disse que tinha uma aluna que veio devolver a droga da obediência porque a mãe não entendeu o título. Olha aí, ainda tem isso. O título já sugere alguma coisa. Então, que eles vai ser subversiva, né? Vai ser Exatamente. subversiva. E aí eu queria escutar um pouco assim, que mensagem você deixaria, né, para as pessoas que estão interessadas, que têm adolescentes em casa, ou que são pais, são mães, ou que são professores, ou que têm de alguma forma um interesse em estimular a leitura para a criança, né, ou para o adolescente. O que é que você diria para eles, assim, para essas pessoas? Que difícil, Fabi. Não é? Olha, eu diria que para eles estarem muito abertos, atentos, disponíveis, procurem conhecer livros que eles, adultos, mediadores, gostam. Podem ser livros, ou é isso que a gente falou, revistas, enfim, simples, não precisa ser nenhum clássico, livros simples, mas que te encantem, versos, poesias que te encantem, e experimentem, ofereçam, compartilhem, observem. Não tem manual, não tem um passo a passo, infelizmente ou felizmente, somos muito mais complexos e interessantes do que isso, né? Mas eu acho que os jovens é isso, aquela criança encantada por histórias está ali, né? A gente só precisa mesmo ver qual é o interesse dele. Eu tenho exemplos assim, não gosto de ler, tá apaixonado por RPG, aquele jogo Olha RPG, que aqueles. bom, porque os Então, manuais mas do tá RPG são lendo. incríveis. Exatamente. E era um que falava assim, não gosto de ler. E Tá eu, lendo uns eu negócios. também. Eu gosto Então, do RPG. gosta? Eu gosto. Agora É, dá um então. trabalho miserável. Dá um trabalho, exatamente. Então, a partir do interesse é que a gente vai descobrindo as conexões e elas existem, elas são possíveis. Mas a gente precisa mesmo observar, ter paciência, ser generoso, escutar, compartilhar. É. Tem uma última perguntinha aqui que eu acho que não sei se vai dar tempo, porque só está com 2 minutinhos, mas ela diz assim: Rosana, existem dois grupos, aqueles que têm muito acesso e os que não têm acesso nenhum. E ela percebe resistência para aqueles que têm acesso. Então, será que acontece exatamente porque eles têm muito acesso, né, aos livros? Uhum. Pode ser também. E isso não tem a ver só com renda. Às vezes a gente pensa que a criança de baixa renda não tem acesso, a família classe média. Não, às vezes a família classe média alta também não compartilha, também não oferece e aquela criança não se interessa, né? E às vezes uma família mais pobre tem a biblioteca comunitária, a mãe incentiva e aí ele é super Ele interessado. vai, né? O próprio conto da Clarice Lispector, o Felicidade Clandestina, não é isso? A dona da livraria não se interessava, né? Então, que experiência é essa com a leitura? Muitas vezes você tem acesso
mas essa experiência não está construída no afeto, né? Não está construída no encontro. Muito obrigada por esse encontro e por esse afeto, Amanda. Morrendo de saudade de ti. Eu também adorei, obrigada, viu?